porque eu gostaria, pronto, glória a Deus, eu gostaria muito de não perder nenhuma informação. E está aqui, está escrito à mão, e eu estava mostrando ali para o diácono Fabiano, que não deu tempo a fazer tudo, ainda vou concluir, porque ainda tem mais revelação. Era tendo que vir para a igreja, mas lá no quarto escrevendo, e revelando, e revelando, e revelando, e eu escrevendo, e eu não tive mais como continuar, né? Mas eu trouxe para vocês, já que a gente falou naquele dia sobre árvores, né? Sobre os galhos, sobre as folhas, e sobre até as cascas das árvores, quando são atacados, né? Eu quero falar para vocês uma palavra que tem em Ezequiel 47, por título, a torrente das águas purificadoras. Porque do mesmo jeito que eu trouxe uma palavra que mostra o que está acontecendo com a nossa nação, que mostra o que está acontecendo com a nossa igreja, com o nosso povo, porque não está imune em relação às coisas que estão acontecendo lá fora. Vamos ver em Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Essa palavra tem como título a torrente das águas purificadoras, que diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer a margem do ribeiro. Por enquanto, fique com a Bíblia aberta, pode sentar, porque a gente ainda vai ler do versículo 7 até o versículo 11. A gente ainda vai ler o Salmo 1, versículo 3, que diz assim: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vou mostrar aqui para vocês a diferença daqueles que estão em comunhão com Deus, daqueles que recebem essas águas que purificam, e quando estão em obediência, para aqueles que são ímpios, do versículo 4, e que a moinha e o vento espalha, aqueles que são ímpios, que não subsistirão. Portanto, o crente que está verdadeiramente em comunhão com Deus, ele é uma árvore plantada junto a um ribeiro muito forte, com águas purificadoras, que se responsabiliza por ela. Águas que saram, águas que curam, e até suas folhas que caem vão servir de remédio. Isso é o que diz a palavra de Deus. Amém, queridos? O que o Senhor mostrou aqui ao profeta Ezequiel? Não feche a palavra, que a gente vai ler mais nessa mesma passagem. Ele mostrou ao profeta Ezequiel que este processo de vida do homem, mostrou que se dá passo a passo. Em cada limite que a água chega, é um crescimento e uma comunhão que cada um de nós temos diante de Deus. Então isso aqui está mostrando a obra divina, que o anjo vem medindo, o homem com o cordel na mão, a água desce pela fonte, desce pela parede da igreja, passa pelos átrios da igreja, amém? Pelo templo, aí chega nos artérios. O que é os artérios? Os artérios ficam na altura do tendão de Aquiles, é o que cobre os pés. Esse é o primeiro passo, é o primeiro processo, é o primeiro estágio do homem que vivia no lamaçal, no charco, como tem lá em Ezequiel, que a gente vai ler também,
e que quando ele passa a ser purificado e restaurado pelas águas purificadoras, ele começa a ter o Espírito de Deus na sua vida e começa a ir orientando cada passo que se deve tomar. O primeiro estágio, nós vamos falar aqui de 4 estágios. O primeiro, que é a água nos artérios, os pés são lavados. Você pode repetir comigo? Pés lavados, perdão, nova vida, novo caminhar. Você pode repetir comigo? Nova vida, glória a Deus. Ainda está no início, nos artérios, a água está rasa, a profundidade ainda na obra, na dedicação, na compreensão daquilo que Deus quer com a sua vida, ainda é muito pequena, ainda é muito pouco, porque o entendimento da revelação ainda não está no limite, na proporção que vem entender de uma forma abrangente, como aquele que já está em outros estágios, ou seja, está começando tudo a partir dali. Ainda não tem, muita liberdade nessa comunhão. O servo, ele ainda submete a sua vontade, ou seja, ainda não aprendeu a ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus, porque ainda tem uma luta, ainda tem uma briga. Porque o que nos separa do Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus vem para nos lavar nossos pés, lavar nossa alma, lavar nossa vida e nos dar uma nova oportunidade de vida, quer nos lavar de quê? Do pecado. O que separa o homem de Deus? O pecado. Qual é a maior luta que nós temos? É contra o pecado. Porque o pecado é obra da carne. Então, no primeiro estágio, ainda está a água purificando os pés, ensinando a caminhar. Oh, glória a Deus. O segundo estágio, a água já começa a subir até os joelhos, começa a se aprofundar na obra, começa a entender melhor a palavra. No começo você vai ler uma Bíblia, só faz começar e dorme em cima da Bíblia. O que é isso? É luta, batalha espiritual, para que o entendimento da palavra, que tem o poder de libertar a sua mente, para que você possa absorver mais daquilo que Deus tem para nós. O poder da palavra não quer penetrar, não quer que a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso conhecimento tenha uma abrangência maior, porque nós vamos nos tornar árvores fortes, que nós vamos falar sobre isso ainda, quando o nosso conhecimento, através do poder da palavra de Deus, aumenta, porque aí a gente cria sobre nós uma armadura de proteção. Por isso que eu digo que igreja não é lugar de passeio. Não vem à igreja porque você não tem para onde ir, não vem à igreja por obrigação, não vem à igreja porque não tem outra opção, ou porque acha que vir para a igreja tem salvação. Não funciona. Vir à igreja é pedir a Deus que Deus use aquele que vai dar a palavra para que lhe revele a verdade, que tem o poder de nos alimentar e nos fortalecer e restaurar as nossas armaduras. Então, no segundo estágio, quando a água chega no joelho, começa a se aprofundar na obra. E quando a gente começa a entender mais a palavra, é escutar e ouvir, não apenas escutar, mas procurar viver esta palavra, aí a humildade de buscar o entendimento, de ser melhor nessa caminhada, começa a aumentar. E quando você começa a sentir que está mais humilde, mais propenso para entender o que Deus quer nos ensinar, aí o Espírito de Deus já está criando uma liberdade de estar agindo em nós. Por quê? Porque nós passamos a entender essa necessidade de ter uma comunhão maior com Deus, porque isso começa a fazer bem o nosso espírito. A palavra de Deus, ela começa a ter o poder de ser trabalhada em nós. Começa a sarar. As águas purificadoras, que é a palavra de Deus, começa a nos lavar. Você pode repetir comigo? Nós estamos sendo lavados aqui hoje. Nós estamos sendo lavados. Começamos a orar. Começamos quando estamos nos arrumando para ir para a igreja. Senhor, fala comigo hoje, eu preciso ouvir a tua voz.
Senhor, diz-me se eu preciso, se eu devo proceder dessa forma, se eu devo continuar nesse relacionamento, se eu devo continuar nesse trabalho que está me tirando dos horários de te cultuar e te adorar, se eu devo vivenciar verdadeiramente esses grandes presentes que tu tem me dado, porque eu sou a árvore que estou com a raiz enficada na areia certa, produzindo os frutos certos, e os teus dons são os presentes que tu me dá, porque eu estou sendo alimentado pelo poder da tua palavra, e as tuas águas purificadoras estão trabalhando em mim. Começa a ter alegria. O crente que tem júbilo, alegria e dá glória a Deus, porque chegou a hora de vir para a casa do Senhor, porque sabe que vai ser alimentado, sabe que Deus vai falar com você, sabe que você vai entrar de um jeito e vai sair de outro, não é a mesma pessoa. Aí é o processo da libertação, e só você pode administrar essa busca, esse interesse, essa vontade. Só você pode. Só você pode investir em você. Eu não posso fazer por você, sua mãe não pode fazer por você, o pastor não pode fazer por você. Só você, quando quer, você consegue. O que eu posso fazer por você é orar para que você verdadeiramente se encontre e que a sua raiz fique nas profundidades certas, que receba água de cima e água de baixo, de um solo fértil e de um solo que produz. Aleluia! Faz produzir bons frutos. Aí o Espírito Santo começa a ter domínio sobre esta vida. O terceiro estágio é a água pelos lombos. Pelos lombos. Você já começa a ficar mais leve dentro daquela água, né? Já começa a sentir sendo levada, não pelas correntezas das tempestades contrárias, não, mas pelo vento do Espírito que te leva a nadar e se aprofundar mais nessas águas que purificam. Aleluia! O coração é envolvido no terceiro estágio. Você começa a ter um amor pela obra, você começa a ter um zelo, você começa a ter um carinho, você começa a sentir falta do irmão, você começa a se preocupar se a saúde do pastor está bem, você começa a ver que ali tem uma pontinha sujinho, você vai limpar, você começa a ajeitar uma cadeira, você telefona para o irmão para saber se está tudo bem porque está sentindo falta. O Espírito de Deus começa a mover a nossa vida. A gente começa a sentir bem por fazer parte do corpo, porque o crente que é crente se sente bem interagir com o corpo, porque sabe onde há 2 ou 3 no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Diga aí para o seu irmão, Ele está presente aqui, através do seu Espírito. Começa o amadurecimento. Os sentimentos, as vontades próprias não existem mais. Não, hoje eu não estou afim, não adianta, marido. Ou o marido diz para a esposa, não me chama que eu não vou. Hoje eu não quero ir, pronto. Esse está sendo dominado pelo inimigo. Mas o que está no domínio do Espírito Santo e que busca a sabedoria de Deus, começa a orar, começa a jejuar, começa a vigiar, começa a fazer a vontade do Senhor, para que a sua armadura se fortaleça, e tudo que tu pedires em nome do Senhor, tu vai conseguir, inclusive a conversão do teu marido ou da tua esposa. Aí a gente começa a entregar parte da nossa vida, as responsabilidades. Aí a gente começa a tomar a cruz. A cruz que o Senhor diz que a gente vai carregar. Que cruz é essa? Quando o Senhor Jesus diz, deixa os mortos e vem comigo. Pega a tua cruz e segue-me. O Senhor está dizendo, vem fazer a obra. A cruz é a obra. Uma coisa é você estar sentado no banco e não ter responsabilidade nem compromisso nenhum com o crescimento do reino que Jesus pediu antes de subir para que nós viéssemos fazer. Outra coisa é você fazer a obra. Vai pagar preço? Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. Nunca mais esqueça isso que eu vou lhe dizer agora. Por experiência própria. Fazer a obra? Ah, não vou mais evangelizar não, porque
não vão reconhecer, não vão evangelizar não, porque vai ter retaliação. E você está aqui para quê? Para brincar de ABC, para brincar de playground, para brincar de balançador, brincar de roda? Ou você está aqui para fazer parte desta guerra, desta peleja, desta batalha? Você é soldado ou é um covarde? O soldado, se ele não vigiar, e se ele não tiver o arsenal certo, se ele não tiver vestido da forma certa, e se ele não passar pelo exercício certo para enfrentar os seus inimigos, na primeira batalha ele cai, na primeira voz da mulher inércia ele desiste, como mulher de Jó. Mas não conseguiu, porque a raiz de Jó estava enfincada numa terra que produzia bons frutos, porque ele era amigo de Deus, temente ao Senhor. Mas você sabe o que é a cruz? Suportar as lutas, suportar as provações da caminhada em cima daquilo que você ainda tem como impedimento da tua comunhão com Deus. São coisas que a gente vira um ciclo. Enquanto você não passar, enquanto eu não passar por aquilo que mexe na nossa estrutura espiritual, emocional, no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa vaidade pessoal, enquanto a gente não passar por isso, a gente não vai conseguir romper esta barreira, não vai conseguir sair desse processo. O ciclo vai continuar e vamos ficar com a vida espiritual estagnada. Se você for arranjar desculpa para não louvar a Deus, para não fazer a obra do Senhor, para não evangelizar, para não trazer pessoas para a casa do Senhor, porque essa é a nossa obrigação como os filhos de Deus, que foi uma das únicas ordenanças que o Senhor Jesus deixou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porque se você vier para a igreja só para estar sentado no banco, ou para satisfazer uma mulher, ou para satisfazer um esposo, ou para satisfazer um pai ou uma mãe, mas se você não se converter a qualquer provação, você se desvia. Se você está tendo a rica oportunidade de ouvir uma palavra como essa, e se você sabe que sente no seu espírito que isso daqui não é brincadeira, não é uma história da carochinha, se você é inteligente, você vai aproveitar a oportunidade de receber essa palavra e levá-la como alimento. É como uma vitamina para a tua alma, é como um bálsamo para o teu espírito, é como um antibiótico para as tuas enfermidades emocionais, físicas e espirituais, que precisamos ser libertos dela para que a gente possa continuar. Que precisamos continuar trilhando um caminho, mas um caminho que nós precisamos escolher diante do Senhor, mas um caminho que nos traga patentes, que nos traga autoridade, que nos faça ser uma árvore quando estiver plantada junto ao ribeiro, fazer diferente, uma árvore com galhos frondosos, lindas flores e maravilhosos frutos. Mas só depende de nós. O ribeiro está aqui. Diga aí, o ribeiro está passando. Quarto estágio, águas profundas, né? Quando é totalmente envolvido, quando submerge neste rio, porque águas profundas você está atravessando o que? A nado. Você está nadando nas águas do Espírito. E nessa fase o velho homem é mortificado. Se nenhum de nós aqui, ou alguns de nós, conseguimos mortificar tudo aquilo do velho homem, você está nessa fase. Mas se tem coisas do velho homem que atrapalham a tua comunhão com Deus, eu vou te dizer uma coisa: é uma vida de muita luta. É sujeita a Covid, é sujeita a doença, é sujeita a isso, é sujeita a aquilo. Não é só Covid não, todo e qualquer tipo de peste, todo e qualquer tipo de praga, é sujeito a passar por coisas. Eu sei que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem determinadas coisas que é para vir só para ímpio e gentil.
a igreja não era para estar passando por certos processos que a igreja passa. Não era. Por quê? Porque ainda não conseguiu mergulhar. Diga para o seu irmão, mergulhe. Mergulhe. Porque o antigo homem tem mais força e mais poder do que o Espírito. O teu controle sobre ti tem mais força e mais poder do que o controle do Espírito de Deus é para ter na vida de um homem que está, homem e mulher, que está liberto. Toda a sua vida agora, quando você está nesse estágio, ela vai ser conduzida pelas correntezas do rio, que é o Espírito Santo de Deus. Tudo o teu ser vai estar nas mãos do Senhor, até mesmo a sua razão. Porque uma das maiores diferenças que existe de opiniões é a questão da consciência que ainda não foi trabalhada nem lapidada, e termos informações e conceitos diferentes de uma determinada, somente determinada coisa. Se toda a igreja assumisse o caráter de Cristo, não tínhamos problemas entre nós. Porque o caráter ia ser um só em todos nós. Não tinha o nosso antigo homem atrapalhando a comunhão do corpo, que é tão necessária em meio a uma batalha terrível, que se você e eu contemplássemos no mundo espiritual, por um segundo nós cairíamos mortos. A batalha que está acontecendo, as guerras, as pelejas no mundo espiritual. E os crentes não querem saber de se converter. Os crentes não querem saber de ter uma atitude diferente. Os crentes não querem saber de perdoar. Não querem saber de respeitar. Não querem saber de se vestir diferente. Não querem saber de fazer a diferença. Porque o embaixador de Cristo, aonde ele chega, a terra tem que ser sarada. Quantas vezes eu vou voltar a vestir minhas roupas sacerdotais de novo? Quantas vezes não fui criticada por usar minhas roupas sacerdotais no altar do Senhor? A Santa Rona, por mulheres. Eu vou voltar a vestir minhas roupas, as minhas vestes. Pastora, mas as vestes têm alguma coisa a ver? A adoração do Senhor tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Aqui, ali, acolá, o meu e o seu comportamento tem tudo a ver. Também faz parte desse processo de observação daquele anjo ministrador que tem uma agendinha anotando tudo que nós fazemos lá fora. Todos os servos que o Senhor usou na sua obra, em todos os tempos da história da Bíblia, em todas as fases, até se tornarem instrumentos afinados para a glória de Deus, passaram por esse processo. Aí no Salmo 1:3 fala sobre essas águas purificadoras, fala sobre essas torrentes de água também, os ribeiros que dão o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto pertence a esta árvore vai prosperar. Agora nós vamos passar para outra etapa da palavra, lá no versículo 7, que diz assim: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Aqui são águas que estão indo, águas limpas, que estão indo para o mar. O mar, eu creio que são lágrimas, não é verdade? Tristezas, desilusões, decepções. Eu creio que seja isso também, porque esse livro antigo, o Antigo Testamento, pastor, eu não entendo o Antigo Testamento. Poucas pessoas entendem o Antigo Testamento, ou faz uma teologia num lugar muito bom, que tem o Espírito de Deus também, não só apenas a palavra, mas o Espírito de Deus,
ou você precisa pedir o Espírito Santo para revelar o que é que Ele quer lhe ensinar. E se você ainda não está no patamar, na altura de entender o que o Senhor quer falar com você através da palavra, quando sair de casa, peça o Espírito de Deus para usar o ministrador da palavra daquele dia. Porque Ele vai tirar a sua dúvida. Porque Deus é Deus, Ele não deixa seus filhos com dúvida. Amém? Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, sendo levadas ao mar e sararão as águas. Geralmente as águas, né, quando vem de geleiras, ou quando vem de fontes, ou quando vem de cachoeiras, geralmente vem pelos rios e acaba desembocando no mar. Glória a Deus. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá? Igreja, a palavra de Deus, deixa eu concluir o que eu comecei a falar ainda agora. Se você não entende o que ela está falando, é porque ela tem muita cultura poética israelita dentro dela no Antigo Testamento. Então precisamos ler, precisamos estudar e precisamos pedir revelação do Espírito Santo de Deus, porque essa palavra é viva, viva, viva e eficaz até os dias de hoje. Quem crê no poder dessa palavra glorifica o seu Deus. E será que toda criatura vivente vier por onde quer que entre esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que esse ribeiro entrar. O que é que a palavra diz? O que é que nós aprendemos no simbolismo do cristianismo? Comparando as pessoas no período que eles precisavam se esconder nas cavernas, que não tinham a liberdade de pregar como nós temos hoje, comparava o peixe a quê? Ao cristão. Era simbolizando o cristianismo. O Senhor está dizendo aqui, está ensinando através da sua palavra, que quando nós passamos por todo esse processo e deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, e quando aprendemos a ser alimentados pelo poder dessas águas que descem pelos átrios, que vai pelo ribeiro, aonde a gente está plantado ao lado deste riacho que nos alimenta, nós vamos ser grandes pescadores. Mais na frente fala sobre pescadores, e também que os pescadores estarão junto dele. O Senhor está dizendo, se você se preparar, se você me buscar, se você receber minha palavra, você vai receber o meu Espírito e você vai ganhar peixes, vai encher o aquário, vai ganhar vidas para mim. Eu vou te usar com poder e com glória. E o Senhor está dizendo aqui, olha, a multidão será excessiva. O Senhor está dizendo, faz a tua parte, ganha as vidas para mim, jejuma, ora, seja o espelho, seja o exemplo, faça a diferença, para que você ganhe aqueles que Deus confiou e está fazendo parte do teu convívio, sendo o teu próximo. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, ficarão para sal. Um sal insípido que não vai fazer diferença nenhuma. Os lamaceiros são os joios que existem dentro do corpo de Cristo, tentando atrapalhar ou desviar os trigos que querem levar a obra de Deus a sério. E junto do ribeiro, versículo 12, a sua margem de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá nenhuma folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Sai da onde? Você está recebendo água do céu hoje? Sai do santuário. E o seu fruto servirá de... E a sua folha de... Quem está sendo alimentado, dê glória a Deus. Quem está recebendo remédio, dê glória a Deus. Leve com você o poder desta palavra. O crente é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore que está sendo plantada junto a essas correntes, a qual o seu fruto vai dar na estação própria, cuja folha não cai, e se cair não vai se desperdiçar.
porque vai servir de adubo, porque vai servir de chá. A folha de torém serve para chá quando ela está seca. Aparentemente não serve mais. É uma planta que se faz um chá, se eu não me engano, é para os rins, né? Alguma coisa assim. E tudo quanto fizer, prosperará. Feliz do crente que estiver em comunhão com Deus. Feliz do crente que devolveu o que é de Deus. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Aqui somos comparados a uma árvore, mas não uma árvore comum, mas uma árvore que detém qualidades especiais. A árvore frutífera, a árvore adulta com um potencial de produtividade muito grande. A árvore privilegiada, que é aquela árvore plantada junto ao ribeiro, que somos nós que temos o privilégio de sermos alimentados e orientados pelo poder da palavra. Deteremos a nossa atenção nas principais lições que podem ser extraídas dessa figura aqui. Vamos ver aqui. Primeiro, a estabilidade. Aonde está a maturidade da árvore? Na estabilidade que ela tem, na certeza, na convicção, na qualidade, na segurança, na solidez, na firmeza. Você tem convicção de que Cristo é Cristo e Ele te salva? Você tem convicção de que você está ouvindo uma palavra que é de Deus? Então receba como alimento para você. A ramagem, a folha da árvore, a frutificação da árvore é o que garante a estabilidade da árvore. O que garante? As raízes. As raízes devem ser profundas. A árvore que não tem lugar certo, a árvore que de vez em quando é mudada de jarro, que é mudada de jardim, ela acaba morrendo, porque as raízes não vão se aprofundar nunca. Ela sofre o detrimento da mudança, porque ela é uma árvore que varia de lugar, que não tem uma estabilidade, um solo certo e adubado pelo jardineiro, hein? Que esse jardineiro é Jesus da forma correta. As raízes aqui no contexto bíblico simbolizam o que é o conhecimento, a busca. Crente que não faz escola bíblica, crente que não tem dúvida, não traz perguntas aos seus pastores em cima da palavra de Deus, crente que não busca ter um conhecimento maior para levar a palavra para a sua família, crente que não busca ganhar vidas para Jesus, crente que não busca ter uma vida diferenciada, essa árvore não vai ficar firme. Ela corre o risco de cair em qualquer tempestade, em qualquer tipo de vento contrário. Vocês sabem disso. Nós sabemos disso. Se não houver raiz com profundidade, não vai suportar a tempestade. A palavra de Deus diz assim: meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Os galhos, a folhagem, representam muito de uma árvore. Se você chega num jardim que as árvores estão todas amarelas, secas, caindo das folhas, você vai apreciar a beleza desse jardim? Mas se você chega e vê uma árvore, você chega ali, não sei quem foi uma pessoa, acho que foi a irmã Lindava, não me lembro, que disse assim: as flores lindas dos seus jarros, dos jardins da casa do Senhor, né? Porque são bem cuidadas. A árvore bem cuidada, a folhagem é verde, os galhos são frondosos, ela é bonita, ela faz a diferença. Aonde chega, ela chama atenção. Diga para o seu irmão: chame atenção. Seja a luz do Senhor aonde você pisar. Quanto mais possibilidades de frutos, uma árvore possui muito galho. Quanto mais galho, mais fruto. Quanto mais galho, mais produção ela vai ter. Quanto mais galhos, mais rebentos que produz flores. E quanto mais flores, mais frutos. Os galhos representam, sabe o que, igreja? Diversas áreas da nossa vida. A começar a área espiritual, a área ministerial que foi confiada a você, a família, o matrimônio, o trabalho, as finanças.
somos uma árvore plantada junto ao ribeiro, nós fazemos a diferença, sim. Nós não estamos plantados em qualquer lugar, nós estamos plantados junto ao ribeiro que nos alimenta com poder e autoridade, nos dando o alimento certo, o nutriente certo. Tudo isso, igreja, na nossa vida, nós somos responsáveis, não devemos desprezar nem menosprezar. Há um percentual de produtividade correspondente a cada extensão. Em que extensão a sua árvore, que é você, está pegando no jardim de Deus? Você é uma árvore mirrada, é uma árvore frondosa, com os galhos bem bonitos, bem frondosos. Quanto mais a extensão da árvore, mais resultado nós vamos ter. Espiritualmente falando, existe certo número estabelecido dessa extensão. Áreas na vida do crente, se nós formos negligentes no cuidado delas, serão como galhos secos que ficam presos na árvore, atrapalhando o restante da produção dos frutos que aquela árvore precisa ter. A beleza interna, a beleza externa é necessário na vida do crente. Nós temos que transparecer aquilo que Deus já nos ensinou. Temos que viver aquilo que Deus nos confiou. Temos que fazer parte de uma extensão que nós somos responsáveis por ela, como árvores que nós somos. Só me lembrei agora dos carvalhais de Manre, que podia vir a tempestade, que vinha os galhos retorcidos. Os geólogos estudiosos sabiam que pelos galhos, pelas torções dos galhos, sabiam a quantidade e a proporção daquela tempestade que houve naquele lugar. Não tem tempestade que derrube uma árvore que esteja com a raiz aprofundada. Diga aí para o seu irmão: você é uma excelente árvore. Eu sou uma excelente árvore. Devemos expandir o nosso potencial de crescimento, espiritualmente falando. Devemos sim buscar ter mais, não existe limite para estender na nossa influência. Quanto maior e mais robusta for a árvore que nós somos, deverá ser a sua capacidade de resistência. Quanto mais você buscar ser uma árvore bem alimentada por esta água, mais você vai ser presenteado, porque os adornos da árvore são as folhas, os frutos do Espírito, que tem Gálatas 5:22, precisa ser exercitado na nossa vida. Preste bem atenção que a palavra de Deus é toda poética, é toda reveladora. Árvore, folha, galhos, frutos, folhas, árvores, flores e galhos. Porque a raiz, o caule depende da raiz, A folha depende do caule, o fruto depende da flor. Então a raiz, a árvore, ela tem que estar completa e perfeita. Ela tem que passar por todas as estações, que são todas as experiências necessárias. Tem delas que continuam intactas, mas tem delas que no outono, nós não temos essa estação aqui. Nós só temos inverno e verão. Mas tem outros países que tem 4 estações, E tem o outono, por exemplo, em Canadá, que tem uma folha bem conhecida que representa o seu lugar, A folha amarela e avermelhada, que até no outono é bonito. Quando você tem o Espírito de Deus, quando você precisa enfrentar a estação do outono, que as árvores às vezes pensam que estão mortas, mas não estão, que as folhas a gente pensa que estão secas e amareladas, mas não estão, porque o Espírito de Deus é quem agoa, é quem, aleluia, é quem faz você produzir o fruto certo na estação certa. O Senhor diz: eu nunca vou deixar de ser o ribeiro que eu sou na tua vida. Basta tu querer. Se tu me queres, me glorifica. Se tu me queres, me procura. Se tu me queres, aleluia, me louva com alegria. Se tu me queres, busca o poder da minha palavra. Se tu me queres, faça-se cumprir a minha vontade na tua vida. Aprende a estar com o ouvido mais audível à palavra de Deus e verás o que o Senhor vai fazer na tua vida. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus te abençoe. E nenhum mal, não tem pulga, não tem locusta, não tem gafanhoto,
que vem atingir a nossa árvore, que somos nós, em nome de Jesus.